partir de agora, na Martelli FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Programa A Caminho da Luz. Apresentação: Ailton Moraes. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Lucas. Bom dia, Ailton. Bom dia, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa A Caminho da Luz, do Grupo Espírita Meimei. E neste ano de 2019, faz 16 anos que o programa está no ar. É isso mesmo, estamos há 16 anos no ar. E temos algumas novidades no programa. Lembrando aos amigos ouvintes que estamos com o nosso Instagram, que o endereço é @programa Caminho da. Também podem nos encontrar no YouTube, basta procurar pelo nosso canal. E nosso telefone de WhatsApp para envio de perguntas é, anotem aí, 31 98 344 7898. Repetindo, 31 98 344 7898. Estudando o Espiritismo. Hoje estudaremos a questão de número 326 do Livro dos Espíritos, Comemoração dos Mortos Funerais, na qual Kardec pergunta aos imortais: convém à alma que volta à vida espiritual as honras que lhes prestem os despojos mortais? E a espiritualidade responde: quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas as coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que, nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhe tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. Para nos auxiliar na interpretação da questão lida, vamos utilizar o texto de Miramês contido na obra Filosofia Espírita, intitulado Estátuas. Ele diz o seguinte: o espírito que se encontra em homogeneidade com o ideal cristão está livre das ilusões mundanas, e as honrarias que lhe são prestadas na terra são apenas de interesse pessoal dos que lhe sobrevivem. Quase sempre ele se desliga desse tipo de chamamento, embora possa sentir-se feliz com a sinceridade de algumas homenagens, ou quando estas possam redundar em benefício à coletividade ou favorecer o progresso das criaturas, sejam elas ou não amigos e familiares. Por vezes, deixa de participar das homenagens em sua honra para atender chamados e ir ao encontro dos corações sofredores. É como se fosse o óbolo da viúva. O amor fala muito mais alto do que todas as honrarias prestadas como recordação do que o Espírito fez no mundo, quando encarnado, o que para ele não passa de simples dever para com a consciência. O seu ideal é conduzir corações, onde quer que seja, para o chamado do Cristo de Deus, na volta do homem para dentro dele mesmo, aparando as arestas que conotem imperfeição ou equívoco de ordem comportamental e dirimindo as dúvidas acerca da vida eterna, na caminhada da alma no mundo espiritual. Agora vamos continuar a interpretação de Miramês, que ele diz assim: assim, as honrarias do mundo são tempo perdido para as almas de escol. Somente os espíritos inferiores com elas se comprazem e inspiram outros a acompanhá-los nessas práticas. Se para o espírito encarnado, já razoavelmente evoluído, as estátuas e monumentos em louvor dos mortos possam ter o seu valor histórico ou cultural para a posteridade, para o desencarnado não tem o mínimo valor. Permitimos-nos até afirmar que certas homenagens, se não efetivas, teriam evitado muita perturbação espiritual para muitos. Além disso, o recurso despedidos com essas homenagens, se canalizados para as áreas prioritárias de necessidades, teriam favorecido a muitos que passam por toda espécie de provações.
Lamentavelmente, ainda estamos no tempo em que homens públicos, governantes e detentores de poderes vários esbanjam vultuosas somas com homenagens e estátuas, em detrimento da indigência generalizada, esquecendo-se deliberadamente de investir no ser humano, favorecendo o seu progresso em todos os sentidos. Sem dúvida, serão penalizados por isso. Lucas, e Miramês finaliza dizendo: é certo que os que estão inseridos nos quadros de sofrimento passam por provações necessárias, o que não invalida, todavia, o dever de muitos fortes auxiliarem os mais fracos. E da prática sincera desse dever é que surgirá inevitavelmente a real igualdade social entre os homens. O empenho para que o Evangelho do Cristo demore a circular no mundo é medo dos poderosos, dos detentores dos bens terrenos e materiais, de perderem suas propriedades em favor dos que sofrem. Contudo, com a vida de Jesus à terra, para os que sofrem todos os tipos de infortúnios, a perspectiva é de suavização dos julgos e de que seus fardos tornarão mais leves. E o cristianismo alevanta-se como a realidade do presente para o futuro. Sem Jesus, qualquer ideia de igualdade social se torna inadequada para a humanidade, mesmo que traga na sua essência convicções, pois os próprios homens tendem a mudar as ideias de acordo com seus sentimentos. O Evangelho há de ser a carta magna de todas as nações do mundo, onde os homens de bem hão de inspirar para seus projetos com vistas para o futuro, sem se preocuparem com honrarias ilusórias. Meus amigos, meu comentário vem da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, objetivo da obra, que diz o seguinte: no futuro, o Evangelho será de uso comum. Dele encontraremos os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Estudando o Evangelho. Continuando o nosso estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, agora no capítulo 6, Instrução dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, dada pelo Espírito de Verdade em Bordeaux, no ano de 1861. Começa ele, Espírito de Verdade, dizendo o seguinte: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que, no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Na terceira das 4 mensagens do Espírito de Verdade, ele diz o seguinte: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos devo curar. Amigos ouvintes, para nos auxiliar agora na interpretação do Evangelho, vamos utilizar a exégese
de Leda de Almeida Rezende, Ebner, em janeiro de 2006, gentilmente cedida pelo Centro Espírita Batuíra de Ribeirão Preto. Ela diz que o grande médico das almas é Jesus, e o remédio que ele nos trouxe são as leis morais, as únicas capazes de curar todas as enfermidades da alma, eliminando as suas consequências impeditivas da felicidade do homem na terra. Enquanto a humanidade não perceber que todas as infelicidades humanas são resultados da própria inferioridade moral dos seus habitantes, na valorização do orgulho, da vaidade e dos seus derivados, o homem buscará, em vão, ser feliz. Jesus, o Espírito mais puro que já veio à Terra, deu-nos o modelo do que poderemos ser, servindo-nos, pois, de exemplo a ser seguido. Através dos evangelhos e dos esclarecimentos espíritas, podemos hoje compreender Jesus como o médico, que veio nos curar, não através dos chamados milagres, mas pelo que nos ensinou e exemplificou. Não basta aceitá-lo, é preciso usarmos seu remédio no dia a dia para que nossas mazelas morais sejam curadas. Quem aceita seu remédio e o toma, no esforço de melhorar-se, perceberá as virtudes crescendo, lentamente, dentro de si, suas imperfeições morais irem diminuindo, e o amor vivido por Jesus, determinismo para todos os filhos de Deus, se desenvolvendo, podendo sentir, desde já, o prazer do dever cumprido, felicidade possível na terra. Lucas, e o Espírito de Verdade diz também: não procureis a lures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Nossa irmã Leda continua sua reflexão dizendo o seguinte, sobre a frase do Espírito de Verdade. Ela diz que, no entanto, muitos ainda vivem na ilusão da felicidade, nos prazeres e valores da terra, esquecidos de que o espírito imortal tem necessidades que não são as mesmas do corpo físico. O homem precisa, sim, de um corpo satisfeito em suas necessidades básicas, para que o espírito possa, mais livremente, cuidar mais das suas próprias carências. Mas, na busca desses valores e prazeres materiais, o homem se afunda na animalidade, desrespeitando a si próprio, na vivência dos instintos primitivos, provocando em sua essência espiritual doenças que somente o amor vivido pode curar. É por isso e para libertar a humanidade terrena das suas doenças espirituais que veio Jesus, o médico das almas, conviver na terra com espíritos rebeldes às leis divinas, trazendo remédio para todos os sofrimentos e doenças, seus ensinos contidos nos evangelhos. E o Espírito de Verdade continua dizendo também: Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre imortais. E Leda faz a reflexão dizendo: o Espiritismo, demonstrando que todos fomos criados por um ser supremo e absoluto, imortais, perfectíveis, simples e ignorantes, para, através dos próprios esforços, atingir um grau de perfeição e felicidade. E, para isso, reencarnamos em mundos materiais, tantas vezes quantas forem necessárias ao nosso desenvolvimento e burilamento. Fornece os elementos racionais para impulsionar a nossa vontade de progredir, incessantemente no bem, pelo bem e para o bem. Amigos ouvintes, em sua passagem pela Terra, Jesus deixou uma noção muito vaga sobre a vida após a morte. O Espiritismo desenvolve e aprofunda essa questão, mostrando como o que nos espera em nossa vida futura, o mundo espiritual, explicando os mistérios do nascimento e da morte, afastando as ideias dogmáticas do céu e do inferno, ou dos anjos e demônios. Busca demonstrar a existência do espírito, seus diversos graus de adiantamento e os laços que nos unem ao corpo, a possibilidade das comunicações entre os mortos e os vivos, e as necessidades das vidas sucessivas para atingirmos o progresso. Pergunta e resposta.
Passaremos agora para o livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier. Na questão de número 234, é perguntado a Emmanuel: quer dizer-nos que propugnam leis para o bem-estar social por processos mecânicos de aplicação, sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos? E Emmanuel responde: os estadistas ou condutores de multidões que procuram agir nesse sentido, em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. A harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? Os sistemas de governo não desaparecem para dar lugar a outros que, por sua vez, terão de renovar-se com o transcorrer do tempo? Na atualidade do planeta, tendes observado a desilusão de muitos utopistas dessa natureza, que sonharam com a igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si, em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. E para que a coletividade realize semelhante aquisição, para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres da autoiluminação. Comentando esta pergunta e esta resposta, dizemos que trilhar os passos para a autoiluminação é tarefa individual e solitária, pois não podemos depositar no outro a esperança de que caminhará com nossos pés. O mérito e o triunfo ao final do caminho são pessoais. Portanto, não há receita padrão para fazer acender em nós a luz potencial que somos. Recurso há, entretanto, que nos dá o norte da senda a percorrer. Amai-vos uns aos outros. Ama, espera, trabalha e perdoa. Disciplina, disciplina e disciplina. Quem trabalha entende e quem entende trabalha. Fora da caridade não há salvação. Se não puderdes ser uma estrela, sede um pirilampo, para que haja luz no caminho dos trôpegos e dos desesperados. Se quisermos atingir as luzes celestiais, aprendamos com Jesus que servir nunca é demais, dignificando os teus deveres austeros em relação ao trabalho. Retornarás feliz após a tarefa cumprida, como vencedor das próprias imperfeições. Grandes espíritos como Jesus, Emmanuel, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Cassimiro Cunha, Joana de Ângeles, entre outros, todos, indubitavelmente, depositam no trabalho o recurso terapêutico para acender a luz do amor em nós. Portanto, preocupemo-nos em servir em qualquer medida que seja, em qualquer tarefa que se nos apresente, das mais simples até as mais complexas, no trabalho de amor, em renúncia de si em favor de outrem. Com disciplina, estará o roteiro seguro dos nossos passos para a autoiluminação. Que Jesus nos abençoe sempre. 7 minutos com Emmanuel. Carta a Filemon, capítulo 1, versículo 18. Comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 17, intitulado Por Cristo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Carta a Filemon, capítulo 1, versículo 18. Comenta o benfeitor. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente,
é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que, então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Retomando a carta a Filémon, Emmanuel habilmente seleciona mais uma pérola da fala inspirada do apóstolo dos gentios, relacionada à dolorosa situação de Onésimo, o escravo fugitivo. Mencionando a existência de eventual prejuízo causado por esse escravo, transformado em novo homem, após o contato salutar com o convertido de Damasco, Paulo pede que o prejuízo seja debitado em sua conta pessoal, alterando definitivamente os conceitos de crédito e débito na esfera da contabilidade divina. O tema já havia sido abordado por ele na carta aos Romanos, recebendo o valioso comentário de Emmanuel, que destacou a mudança efetuada nos conceitos de credor e devedor, como pode ser visto no episódio 14 dos 7 Minutos com Emmanuel. No atual comentário, o benfeitor realça nova mudança conceitual, dessa vez no que diz respeito às definições de crédito e débito perante a lei divina. Na qualidade de seguidores do Cristo, com larga soma de débitos kármicos a serem sanados, seja pela expiação, seja pela força purificadora que possui o trabalho no bem, todos reconhecemos nossas próprias limitações e a escassez de nossos recursos espirituais. Paz, felicidade, vida superior são patrimônios do Mestre, integram o tesouro das suas divinas aquisições. Essas dádivas, porém, são distribuídas por Ele com inesgotável misericórdia. O recebimento incondicional dessas bênçãos nos torna devedores do Cristo, e a compensação do débito se efetua quando doamos a alguém mais necessitado do que nós outros, em especial aqueles que se converteram em nossos adversários. Nessa contabilidade divina, não há lugar para excluídos, já que todos recebem do alto,
como também não há lugar para vítimas no trabalho do bem, uma vez que o trabalhador fiel, prejudicado ou ferido é alguém que coloca os danos do caminho na conta divina do Cristo, para o abatimento da sua dívida pessoal, no tempo oportuno, no qual a justiça divina efetuará as justas e sábias compensações. Mensagem do dia. A providência divina. Você já se deu conta que o não de Deus é a melhor resposta? Já percebeu quantas vezes você pediu alguma coisa ao Criador e não obteve êxito? De um modo geral, não apreciamos a resposta negativa. Porém, passado um tempo, concluímos que o que Ele nos enviou foi o melhor. O adágio popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas. A verdade é que Deus escreve certo por linhas certas. Lemos há algum tempo a história de uma americana que relaciona muitas situações de sua vida em que a providência divina se apresentou de forma diversa à solicitada. Por exemplo, a filha chegou muito chorosa da escola porque não conseguiram um papel para a peça de teatro de final do ano. Era o que ela mais queria, mais ansiava. Por alguns dias, permaneceu tristonha, até irromper portas adentro do lar, eufórica. Receberam um convite para um curso muito importante em outra cidade. Era necessário se apresentar imediatamente. Se ela fizesse parte do elenco da peça da escola, não poderia agora cursar o que lhe era decisivo para a carreira profissional. Em outro momento, o marido foi transferido para uma outra cidade. Veio o impasse. Seguir a família também ou não? As crianças teriam problemas na escola. Ela, Betty, precisaria deixar o emprego. Como conciliar tudo? Acreditando que seria terrível viverem separados, oraram muito pedindo para que a transferência do marido não se concretizasse. Em vão. Oraram para que ela conseguisse um emprego para si e escola para os filhos na outra localidade. Também em vão. O marido passou a vir para casa só nos finais de semana. Então, quando ninguém esperava, uma reviravolta administrativa, uma tarefa que se findou antes do previsto, e eis, todos juntos sem mudança. O não de Deus para os seus pedidos fora mesmo providencial. Até quando o pai de Betty, já idoso, adoeceu, Deus não atendeu o que lhe foi pedido. Todos oravam para que se curasse das mazelas. Betty se lembrou de uma frase do marido: "Tenha fé na resposta de Deus, querida." Descobriu que estava orando incorretamente. Pediu então: "Meu Deus, sei o que desejo, mas pode não ser essa a melhor resposta para meu pai. Ele também é uma das tuas criaturas. Seja feita a tua vontade, e não a minha." O pai morreu 2 semanas depois. Ela pensou nos anos de invalidez que o adorado pai teria de suportar se tivesse sobrevivido. Disse baixinho: "Foi a resposta de Deus." Por tudo isso, no aniversário de casamento, ela entregou ao marido um cartão com os dizeres: "Você não é o marido que eu esperava." Colocou uns pontinhos para dar um ar de suspense e concluiu: "Mas com certeza, é o melhor que Deus escolheu para mim." Ele sorriu e entendeu. Analisar o que nos ocorre é importante. A resposta divina sempre chega, embora de um modo geral não exatamente como se quer. Assim, é o concurso que hoje não se consegue vencer,
o imóvel cuja negociação não dá certo, até o casamento idealizado e que acaba no noivado. Tudo tem sua razão de ser, a razão que a divindade conhece e que devemos buscar entender. Momento de oração. Momento de oração. Queridos irmãos, encerrando o nosso programa de hoje, nós vamos fazer a prece que Jesus nos legou, começando: Pai nosso que estás conosco, em nossos corações, em nossos lares, em nossos pensamentos, em nossos caminhos, onde trabalhamos, com os nossos irmãos de jornada, com os nossos amigos, com os nossos companheiros que se dizem nossos inimigos. Santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, e que seja feita a vossa vontade na terra, como em todo o universo. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas faltas, à medida em que sinceramente perdoarmos àqueles que se dizem ou se consideram nossos inimigos. Livra-nos do mal, que assim seja. Agradecemos a Ti, Pai Celestial, por mais esta bendita oportunidade de falar aos corações de nossos ouvintes. Pedimos a nosso Mestre Jesus, nosso modelo e nosso guia, que nos ilumine e nos dê muito amor e muita paz. Tenhamos todos um bom dia e uma ótima semana. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.